Piastri interrompeu a sequência do companheiro, pressionando Lando Norris. Ele precisa vencer e evitar erros. Na Hungria, ou sua luta será ainda mais difícil. Sejam bem-vindos à 14ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Hungria. Estamos próximos da pausa de verão, caso ainda não estivesse claro. Essa é uma disputa exclusiva entre Lando Norris e Oscar Piastri, que mantiveram a briga bastante tranquila até agora. A qualquer momento a rivalidade pode explodir quando ambos perceberem que o tempo está acabando para se tornarem campeões do mundo. E a batalha continuará no reformado circuito húngaro, conhecido como Hungaroring, chamado por alguns de cartódromo da Fórmula 1, uma pista extremamente técnica. E que depois do fiasco da Bélgica, eles têm a obrigação de nos dar uma última grande corrida antes da pausa. No contexto da luta dos pilotos da McLaren e as batalhas restantes para ser o melhor do resto e deixar o fundo da tabela. A rivalidade entre Piastri e Norris flui com tranquilidade, mas quanto mais perto eles estiverem de ganhar ou perder o título, será o momento em que essa luta finalmente explodirá. Vamos dar início assim à prévia do Grande Prêmio da Hungria 2025 da Fórmula 1. Na Fórmula 1, a frase mais emblemática é: "O show deve continuar". A luta continua na busca pelo campeão de 2025, aguardando o momento. Essa batalha explode, e Norris e Piastri começam a sair com a faca nos dentes. Corrida sim, corrida também. E prestes a chegar ao intervalo, a Fórmula 1 enfrenta seu próprio cartódromo, uma das pistas mais técnicas do calendário, com curvas difíceis e poucas possibilidades de ultrapassagem. Mas que, apesar disso, nos últimos anos soube proporcionar ótimas corridas. Então, senhoras e senhores, é hora de conhecer o recinto que dará vida a este grande prêmio. Então vamos para a seção do circuito para analisá-lo completamente e a fundo. Magyarország, Hungria. Seu circuito é o Hungaroring, um traçado permanente a cerca de 20 km de Budapeste. E está no calendário mundial da Fórmula 1 desde então. 1986, sem interrupções, 4,3 km, 70 voltas, 14 curvas, 2 zonas de DRS, mas apenas um ponto para ultrapassagens. Caracterizado por ser um circuito técnico de curvas rápidas e onde se exige precisão de cirurgião. O primeiro setor é de longe o mais veloz dos três do circuito. Possui apenas 3 curvas, onde estão as retas mais longas da pista. Elas têm a particularidade de que 2 delas são as únicas 2 zonas de ativação de DRS que essa pista possui. A primeira fica na reta principal e é ativada imediatamente após a saída da curva 14. Toda essa reta é zona de ativação do DRS. Sua distância é a maior da pista e geralmente a melhor zona para ultrapassagens neste circuito. Mas imediatamente, na saída da curva, o DRS é reativado nessa pequena zona de velocidade que vai até a curva número 2. Devido ao seu tamanho menor, é difícil usá-la para ultrapassar outros pilotos, a menos que haja um desgaste claro nos pneus. Após a lenta curva 2, acelera-se ao máximo por todo o percurso até a subida da curva 4. E com isso, o início da segunda parte desta viagem húngara. A parte mais parecida que esse circuito tem com um cartódromo é a combinação de curvas que existe no segundo setor. Ele inicia com a ultra-rápida curva à esquerda da curva 4, de longe a mais difícil do circuito. É preciso cuidar o traçado, a velocidade e, principalmente, não ultrapassar o limite na saída da curva, sob risco de penalização severa. As curvas mais lentas desse setor são a difícil chicane da 6 e da 7. Curvas lentas com zebras altas seguidas de curvas rápidas, em sequência esquerda-direita, que priorizam o apoio aerodinâmico do carro em curvas extremamente complexas que exigem precisão cirúrgica. É a seção que mais desafia o carro em todo o circuito. Onde, se essa seção for bem feita, pode-se marcar uma enorme diferença na hora de buscar os tempos da classificação. A chave nesse setor é a tração, especialmente nas curvas 13 e 14. Curvas lentas e fechadas, onde na última curva isso é ainda mais importante, porque se você sai bem tracionado dela, melhor. Será a oportunidade que vai proporcionar para poder ultrapassar na hora de chegar à reta principal. E com isso ter uma chance de se livrar de rivais lentos, neste circuito tão difícil para ultrapassar. Não se engane pela aparência desse circuito, apesar de ser uma pista técnica, é extremamente rápida. Muito merecido.
Conhecido como o cartódromo da F1, é uma pista onde, para obter um bom resultado, é necessário fazer uma classificação perfeita devido às suas características. No sábado. Em resumo, no primeiro setor, o mais importante é a velocidade e a aceleração. No segundo, a aderência e a estabilidade aerodinâmica do carro. Na passagem pela curva e no terceiro, a tração necessária na saída de cada uma das curvas que essa parte da pista possui. Outro dado relevante é que esse circuito tem uma das menores probabilidades de entrada do safety car no calendário. Desde a implementação desse dispositivo em 1994, o safety car só saiu 6 vezes em mais de 20 anos nessa competição. Devido às áreas de escape e aos muros afastados da pista, acidentes não são muito comuns. E por isso, a taxa de aparição do safety car é de apenas 38%. Portanto, a menos que ocorra algum caos na largada ou quebra de confiabilidade. Acidentes são raros durante as corridas nesse circuito, então é improvável que o safety car seja acionado. Neste circuito, a tração é um elemento muito exigido durante toda a volta, devido às condições especiais das curvas desse traçado. Embora os freios sejam testados, eles não são tão importantes nas configurações quanto a tração. Apesar disso, são elementos fundamentais. Os carros usam configurações de alta carga aerodinâmica, pois é um circuito com muitas curvas rápidas e apenas uma longa reta. E com essas características, essa pista só te oferece um ponto realmente crucial para fazer manobras de ultrapassagem, e ele está na freada da curva 1, em combinação com a reta principal. Para ultrapassar, é essencial ter boa tração na última curva do circuito. Se você sai com melhor tração e pega o vácuo do adversário por toda a reta, junto com a velocidade que o DRS te oferece. Em certas ocasiões, o piloto é agressivo nos freios, buscando o lado de dentro da curva. É possível ultrapassar nesta pista, mas também pode ser que não seja possível. Neste ponto, há a opção de buscar tração na próxima parte e, com a segunda zona de DRS, tentar ultrapassar na curva 2. Porém, é muito mais difícil completar a manobra nesse ponto, tendo apenas essa zona de ultrapassagem. É um circuito que exige uma boa classificação, pois recuperar posições é extremamente difícil. Portanto, em uma escala de 1 a 5, a dificuldade para ultrapassar nesta pista é um sólido 4, muito complicado. É melhor se classificar bem e levar a corrida com calma, pois é fácil ficar preso atrás de algum piloto num trenzinho de DRS caso tenha uma classificação ruim. No pit lane da Hungria, anda-se a 80 km por hora, sendo de trânsito rápido. Sua entrada está praticamente ao lado da última curva, embora a corte um pouco, e sua saída está na reta principal, não tendo desvios súbitos. Por isso, numa parada com troca de pneus, pode ser concluída em cerca de 21 segundos aproximadamente. E o desgaste dos pneus neste circuito poderíamos situar em um ponto médio. O asfalto não é particularmente abrasivo, mas sofre-se bastante com o estresse ao qual a borracha é submetida e as cargas laterais que exigem dos pneus nas curvas, sendo uma pista de nível intermediário em termos de desgaste de pneus. E para esta edição, a Pirelli levará os compostos C3, C4 e C5, que representam a gama macia do fabricante italiano. Hungria é um circuito extremamente desafiador, característico da velha guarda. É uma pista que faz os pilotos voltarem pelo menos um pouco para onde tudo começou para eles no kart, e que é um verdadeiro presente. Ver como os carros enfrentam essa pista em particular. Ainda assim, é uma pista desafiadora para ultrapassagens, exigindo uma boa posição de largada para evitar problemas. E que, para vencer neste circuito, a precisão em todas as curvas deve beirar praticamente a perfeição. McLaren mantém seu ritmo dominante, confirmando que não há oposição real nesta temporada de 2025, e só resta esperar para ver quando seus pilotos vão aumentar a intensidade de suas disputas na hora de buscar o título de pilotos. As equipes trarão as últimas atualizações para este grande prêmio, referentes ao que não foi instalado na corrida anterior na Bélgica. Por isso, é praticamente a última oportunidade de encontrar algum desempenho para esses carros, antes que o trabalho nesses monopostos de 2025 seja encerrado. Então, vendo o panorama, não resta mais nada além de analisar um por um, equipes e pilotos. Do que nos espera no circuito de Hungaroring. McLaren continua avançando sem oposição rumo aos 2 títulos mundiais. Porém, as vitórias de Piastri sobre Norris na sprint e na corrida principal da Bélgica aumentaram a diferença de pontos para 16 a favor do australiano, que aproveitou os erros do adversário para vencê-lo. E é sempre a mesma história com Lando Norris. Subitamente, o piloto dirige de forma brilhante e vence facilmente, mas logo depois comete os mesmos erros tolos de sempre. Portanto, o britânico precisa impor autoridade na próxima corrida na Hungria para recuperar terreno.
E se Oscar Piastri aumentar ainda mais a diferença para ele no campeonato de pilotos? Conforme se aproxima o fim da temporada, a pressão aumenta para ambos os pilotos. E claro, a intensidade desse confronto que por hora segue bem tranquila entre ambos. O que esperar da McLaren para este fim de semana? Basicamente, o de sempre. Neste circuito, eles serão novamente favoritos em uma das pistas que mais tira proveito dos pontos fortes do carro. Gestão dos pneus, tração e velocidade em curvas. Resta ver se as peças especuladas para a Bélgica serão trazidas para o Grande Prêmio da Hungria, permitindo testá-las adequadamente, com as 3 sessões de treinos livres devido à ausência do formato sprint. Será este o carro com o qual a equipe encerrará a temporada de 2025. Resta-nos aguardar para ver se Norris e Piastri finalmente acendem sua rivalidade. E o restante das corridas desta temporada fica mais intenso entre ambos os contendores, pelo título de pilotos. A Ferrari trouxe sua nova suspensão, mas apesar de ter funcionado, a realidade voltou a atingi-los, segundo a equipe. Eles sabem que a McLaren está totalmente superior nesta temporada, e só perderão se a equipe britânica falhar. Meios de comunicação confirmaram que o desenvolvimento do SF25 foi completamente interrompido, algo que muitos já sabiam há algum tempo. As peças que serão instaladas no Grande Prêmio da Hungria serão as últimas para toda a temporada? Portanto, a Hungria será um novo teste para avaliar a resposta do carro com a nova suspensão, que na verdade, em um circuito como o da Hungria, deveria ter um impacto ainda maior no desempenho e confirmar sua posição como o segundo melhor carro do grid. Resta-nos ver se essas últimas peças ajudarão a consolidar sua posição e se aproximar da McLaren. A Mercedes está em declínio total. Na Bélgica, apesar das baixas temperaturas, eles terminaram novamente em 4º lugar na competição. Eles não se recuperam desde a vitória no Canadá, e tem Russell sem conseguir lutar e completamente perdido. Antonelli, que não confia no carro e tem uma sequência preocupante de maus resultados. A Mercedes terá uma reunião crucial neste fim de semana para analisar a queda de desempenho e identificar as falhas. Mas com o desenvolvimento desses carros de efeito solo chegando ao fim, parece improvável que encontrem uma solução. O objetivo é tentar recuperar o ritmo do início da temporada. Como ponto positivo, eles já identificaram o problema. E a instabilidade na parte traseira do carro na entrada das curvas, e o monoposto se tornou extremamente difícil de pilotar. A solução deles parece mais complexa, e para este fim de semana, com esse circuito e os problemas enfrentados, as flechas de prata podem ter outro fim de semana difícil. Mas vamos ver se essas reuniões têm algum efeito positivo, porque senão será um longo caminho até a chegada da temporada 2026. A Red Bull teve um grande prêmio agridoce em Spa, com uma vitória na sprint, mas na corrida principal foi diferente. Após apostar em mudar a configuração do carro para a chuva no domingo, tiveram que se contentar com o 4º lugar. E para este fim de semana, espera-se que os touros possam ter um grande prêmio melhor, em uma pista que, por suas características, pode ser positiva para seu monoposto. A cada corrida, as chances quase nulas de Verstappen defender o título de pilotos ficam ainda mais distantes. Falando em Verstappen, rumores apontavam que o piloto só deixaria a equipe se, após a corrida na Hungria, caísse para o 4º lugar no campeonato. E hoje em dia já é matematicamente impossível que isso aconteça, e portanto, em teoria, ele não pode ativar a cláusula para sair da equipe. Segundo rumores e informações de alguns meios de comunicação neerlandeses, Max Verstappen já havia decidido ficar independentemente da cláusula. Com isso, encerra-se a saga sobre a possível saída de Max Verstappen da Red Bull. E agora, só resta ver se as mudanças recentes que fizeram vão ajudar a endireitar o caminho de uma equipe que perdeu tudo nas últimas temporadas, mas que está tentando se reestruturar o mais rápido possível. Mais uma vez, a Williams se mostrou como o carro mais competitivo do pelotão do meio. Isso após as atualizações para o Grande Prêmio da Bélgica, como informado previamente. No entanto, aparentemente encontraram velocidade nesse carro, mas segundo seus pilotos, está um pouco mais difícil de pilotar agora. Mas a velocidade e a resposta do carro sugerem que a Williams está no rumo certo com este monoposto. Prontos para retomar as rédeas dessa disputa, resta ver se a Williams pode mostrar a mesma força neste fim de semana. E assim firmar sua batalha para ser a melhor em 2025. A Sauber pontuou novamente no Grande Prêmio da Bélgica, com Gabriel Bortoleto somando 2 pontos para a equipe. E para a Hungria, o foco é praticamente o mesmo, continuar somando pontos para disputar com a Williams. Apesar deste carro, o problema persiste. O ritmo de corrida dele é bom, mas no monoposto precisa rapidamente encontrar a janela de temperatura dos pneus. Na classificação e neste circuito, é extremamente importante se classificar o mais acima possível.
Então, se superarem isso de novo, as chances ressurgirão para que o time some pontos novamente, que praticamente não deixou de crescer desde algumas corridas atrás, já. Liam Lawson pontuou novamente em uma competição, evidenciando sua recuperação gradual do desastroso início de temporada repleto de mudanças. Os Racing Bulls chegam a este grande prêmio com a obrigação de buscar outro bom resultado, pois novamente perderam pontos na disputa contra a Williams. Na Bélgica, apostavam em uma pontuação dupla se o carro correspondesse. Tanto Lawson quanto Hadjar parecem estar em muito boa forma para poder cumprir com essa missão, neste circuito húngaro. Aston Martin trouxe mais melhorias para a última corrida, mas foi a pior equipe do grid. Isso já era esperado devido à sua fraqueza nas longas retas. As melhorias introduzidas não parecem ter impulsionado a equipe. Embora por enquanto, Aston Martin diga que está satisfeito com as mudanças que fizeram no carro. Além disso, o carro aparenta ter problemas de equilíbrio, sendo difícil encontrar os ajustes ideais para torná-lo mais equilibrado. E é isso que a Aston Martin tem sofrido nas últimas corridas. Neste fim de semana, a equipe de Lawrence Stroll tentará entender onde está errando, analisar o pacote montado e verificar se é possível corrigir para o futuro. Porque, do contrário, as últimas corridas que restam para essa equipe nesta temporada voltarão a ser completamente tortuosas. Hasno não se saiu bem na corrida principal da Bélgica, mas conquistou bons pontos na sprint. Neste fim de semana, os norte-americanos pretendem recuperar pontos e se aproximar do agente da Aston Martin, em um circuito que pode não favorecer seus pontos fortes como na Bélgica. Mas vamos ver o que essa equipe pode tirar da cartola para poder se defender, ou pelo menos para atacar. Contra o agente da Aston Martin que está ao alcance no campeonato de construtores? A situação permanece inalterada em Alpine. Eles trouxeram algumas melhorias para a Bélgica, mas nada importante. Os pontos dependerão de momentos de sorte para a classificação. Assim, em circunstâncias usuais, é improvável que marquem gols contra a Bélgica. Embora neste circuito não deva ser tão ruim para eles quanto na Bélgica. Por ser uma pista rápida e enganosa, a fraqueza com a velocidade pode persistir neste carro para este grande prêmio. Isso pode dificultar a obtenção de um bom resultado. Vamos ver se conseguem pontuar neste fim de semana. Mas pelo menos inicialmente parece bem complexo. Os grandes prêmios passados pareciam assim, mas Gasly conseguiu se virar de alguma forma. Para conseguir alguns pontos vitais para a equipe. Quanto ao clima no circuito húngaro neste fim de semana, é triste ter que me alegrar por isso. Mas não se espera surpresas climáticas, ao menos por hora, durante os 3 dias de competição. Somente no sábado há uma chance de chuva de aproximadamente 25% por hora. Mas por enquanto tudo indica que teremos temperaturas um pouco altas, entre 24 e 26 graus, sem surpresas climáticas. Então, senhoras e senhores, vamos nos preparar para uma corrida húngara com pista seca, para enfrentar esta nova rodada do Mundial de Fórmula 1. E para encerrar este pré-show, vamos aos dados históricos deste grande prêmio e deste circuito. Aqui vão algumas curiosidades para você. A Hungria e a Fórmula 1 podem não ter uma história tão rica quanto Mônaco, Inglaterra ou Bélgica ao longo do tempo. Mas sua chegada em 1986 e permanência ininterrupta na F1, desde então, já o tornam um clássico do esporte. Odiado por muitos e amado por tantos. Um grande prêmio chegou ao grande circo após a tentativa fracassada da Fórmula 1 de levar a categoria para a União Soviética. Este grande prêmio entrou como a melhor opção para cumprir o objetivo que Bernie Ecclestone tinha quando negociava com o pessoal de Moscou, tornando-se o primeiro grande prêmio da Fórmula 1 a atravessar a cortina de ferro. Seu traçado sofreu algumas mudanças ao longo da história. O traçado sofreu algumas alterações, como modificação de curvas e alongamento de retas, mas manteve-se muito semelhante à proposta original. Desde 1986, a Hungria só teve um piloto local na Fórmula 1, representando-os em toda a história da F1 apesar do longo tempo no calendário. O nome dele é Stoffel Baumgartner, que foi piloto da equipe Jordan em 2003 e da equipe Minardi em 2004. Ele foi um piloto mediano que marcou apenas um ponto em sua carreira na Fórmula 1, no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2004. Seu melhor resultado no Grande Prêmio em casa foi o 15º lugar, alcançado na temporada de 2004. O recorde da volta mais rápida na Fórmula 1 nesse circuito pertence a Lewis Hamilton, que o estabeleceu em 2020, com tempo de 1:16.627 a bordo de seu DAP11. A McLaren é a equipe com mais vitórias na história deste grande prêmio, sendo a dominadora absoluta com 12 triunfos, desde 1988 até a vitória de Oscar Piastri no ano passado.
No pódio dos maiores vencedores do Grande Prêmio, Ayrton Senna está em terceiro lugar com 3 vitórias e Michael Schumacher em segundo com 4. E o maior vencedor histórico é o britânico Lewis Hamilton, que conquistou 8 vitórias desde o ano de 2007 até o ano de 2020. Sendo o absoluto maior monarca desta pista. E com isso, encerramos o último dado da prévia deste Grande Prêmio da Hungria. Com isso, encerramos a prévia do Grande Prêmio da Hungria de 2025 da Fórmula 1. Mas aqui vai minha pergunta. Você acha que este Grande Prêmio será onde a batalha entre os pilotos da McLaren vai esquentar? Você acha que algum outro piloto ou equipe pode tirar a vitória da equipe de Woking? E claro, me diga, quem você acha que serão os 3 primeiros pilotos que vão ocupar o pódio ao final deste domingo no Grande Prêmio da Hungria? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, deixe um joinha pra gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Também te convido a seguir nossas contas do Instagram e Twitter, cujos links estão na descrição do vídeo. E a gente se vê neste domingo, beleza? Para o resumo ao final da prova em Hungaroring. Obrigado por nos acompanhar e até logo! Obrigado.